Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade na nossa aula na cadeira de estágio de prática jurídica, analisando cada momento processual e sua respectiva adequação da peça pertinente para o momento processual adequado que nós estamos estudando. Na nossa aula anterior, ainda na fase processual, porém após a sentença, nós estudamos o recurso de apelação. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a importante peça processual dos embargos de declaração. E nessa oportunidade, também estudaremos os embargos de declaração com efeitos infringentes ou de nulidade. E aí, você vai entender comigo a importância dessas peças processuais e o momento adequado para você opor embargos de declaração. Cuidado com a designação técnica. Quando nós estamos falando de recurso lato sensu, você irá interpor um recurso, como foi o caso da apelação que nós vimos na nossa última aula. Quando nós estamos falando em embargos de declaração, a designação correta é a oposição desses embargos. Agora, ao tratarmos de habeas corpus, você deverá impetrar não apenas o habeas corpus, mas o remédio constitucional de modo geral. Diferentemente da ação autônoma de impugnação, em que você irá propor determinada ação que nós veremos em momento oportuno. Então, sem mais delongas, ao observarmos as fases processuais até o presente momento, nós exaurimos o conteúdo programático da fase pré-processual e estamos estudando, analisando a fase processual. Somente que desta feita, ao analisarmos a fase processual, nós não estamos falando no momento posterior ao recebimento da exordial acusatória. Na verdade, nós estamos falando do momento posterior à decisão do mérito, seja na sentença ou no acórdão, porque esta é fase processual somente que na fase dos recursos. Como dito, na semana passada, na nossa última aula, nós estudamos o recurso de apelação. E hoje nós vamos comentar sobre os embargos de declaração e os embargos infringentes ou de nulidades. E aí, pessoal, é importante você entender que, apesar da nomenclatura embargos, esses instrumentos, eles têm cabimento de forma diferente uns dos outros. Os embargos de declaração não são a mesma coisa que embargos infringentes e de nulidade, como alguns tratam como se sinônimos fossem. A prova é tamanha que eles não são sinônimos, que nós veremos que eles têm fundamento legal, marco regulatório distintos de um para o outro. E daí nós observaremos o momento adequado para a oposição dos embargos. Mas a primeira coisa que eu te trago a refletir agora é quando serão cabíveis os embargos de declaração. Qual é o momento processual adequado, oportuno para os embargos infringentes ou de nulidade? Por que no primeiro ele chama embargos de declaração? Já percebemos, ao fazermos uma análise meramente perfunctória, que embargar é impedir o andamento de alguma coisa, enquanto que declaração é algo que foi dito, que foi proferido. Diferentemente dos embargos infringentes e de nulidade. Quando eu embargo, eu impeço o seguimento de uma determinada decisão. Agora, por que eu falo infringentes? O que é que ele está infringindo? O que é que aquela decisão que eu estou embargando está infringindo? Ou o que é que trouxe de natureza nula aquela decisão que eu estou embargando é objeto
da nossa discussão da aula de hoje. O importante é que você entenda não apenas a construção da peça. Sem a menor sombra de dúvidas, é deveras importante que você saiba como construir o raciocínio para desenvolver um recurso de embargos de declaração ou de embargos infringentes ou de nulidade. É importante você construir a peça. Entretanto, o mais importante é saber qual é o momento adequado, o momento oportuno para a sua oposição. E mais, onde fica o marco regulatório? Qual é o disposto legal que você vai se utilizar para, ao se deparar com uma tua questão prática de exame de ordem ou de prova de concurso, você saber, através da cereja no bolo, daquela informação-chave, que a peça cabível para o momento, para a hipótese, para a questão trazida, são os embargos de declaração ou embargos infringentes e de nulidade. Por isso que eu já te convido, acompanhe conosco agora nessa nossa análise em que nós perceberemos a construção de uma peça de embargos de declaração, primeiramente, para sabermos, sobretudo, o momento de sua oposição, o marco regulatório e suas características peculiares. Pois bem, no que toca ao endereçamento, este parágrafo iniciaremos dessa forma. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, cuidado, porque até então o que nós vimos foram peças processuais dirigidas ao juízo acor, ao juízo prolator da decisão, no caso da apelação, na aula passada, bem como das petições de interposição ao longo da instrução processual. Aqui, nosso endereçamento será ao douto relator do recurso de apelação, ou do recurso no sentido estrito, ou do agravo em execução, a depender do caso concreto. De número tal, em trâmite perante tal Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal do Estado tal. E aí, como você já sabe, você precisa que a questão traga para você essas informações, ou, se estamos falando da prática forense, que você tenha acesso aos autos para saber qual é o juízo competente para processar e julgar os seus embargos. Processo número, pula 4 linhas, parágrafo de qualificação. Fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos da apelação criminal em epígrafe, ou no caso do rese ou do agravo em execução, por seu advogado ao final subscrito, com o instrumento procuratório que dormita nos autos, inconformado com o respectivo acórdão ou sentença, e nós veremos que caberá embargos de declaração também em sede de juízo de cognição de primeiro grau. Vem, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, tempestivamente opor embargos de declaração com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal. Professor, o que estabelece o artigo 619 do CPP? Aqui está. Dos embargos, artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias. Cuidado com a informação. Se você levar em consideração que os recursos no Código de Processo Civil, via de regra, tem 15 dias úteis para sua interposição, os embargos de declaração no processo penal não obedecem os prazos no processo civil. Ou aqui, para a hipótese de embargos de declaração, o artigo 619 estabelece um prazo muito lacônico, um prazo muito curto. São 48 horas ou
2 dias, contados da sua publicação, quando houver na sentença, cuidado, que apesar do legislador ter utilizado o termo sentença, observe que o começo da redação é aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, neste caso, mais feliz teria sido o legislador se substituído a palavra sentença por decisão. Isto porque o artigo 619 do CPP estabelece hipótese de cabimento para os embargos de declaração de decisão proferida pelo juízo a cor. É porque, oportunamente, nós veremos que em outro dispositivo legal haverá a possibilidade de oposição dos embargos para decisão do juízo. Desculpa, acho que eu fiz uma confusão. Aqui no 619 é hipótese de oposição dos embargos para o juízo, para decisão a de quem? Para o juízo a de quem? Porque haverão oportunidades de cabimento de embargos de declaração para a decisão do juízo a cor, do juízo de primeiro grau. Quando na decisão houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Pessoal, entenda, volte aqui comigo para a peça processual e compreenda. Imagine agora que uma ação de cognição foi exaurida e, ao final, houve uma sentença condenatória. Ou, se ela foi absolutória, em ambos os casos, não foi exaurido todas as informações trazidas na instrução criminal. Neste caso de embargos, seja pela acusação ou pela defesa. O que é que você está fazendo? Qual é o seu objetivo através dos embargos de declaração? Você está pedindo agora que a decisão embargada, ela esclareça ambiguidade, ela clareie obscuridade, ela organize aquilo que foi contradito, ou então ela traga à lume aquilo que foi omisso. Professor, eu não entendi. O que quer dizer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão? Gente, quando a sentença é ambígua, quer se dizer que ela teve duplo sentido. Ela não foi clara porque coube 2 interpretações daquela decisão. Agora, quando ela foi obscura, quer dizer que faltou clareza para que se compreenda o que o magistrado quis dizer com aquela decisão. Porém, quando ela foi contradita, ou quando houve uma contradição, quer dizer que houve um desacordo na própria decisão. É que já aconteceu de eu pegar a decisão em que, na mesma decisão, o desembargador ele estabeleceu que o réu agora que foi condenado, e aí houve o julgamento do recurso de apelação, ele não fazia jus ao direito do privilégio contido ao teor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, mas ele reconhece na mesma decisão que o réu era primário. Ora, se ele era primário, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da 11.343, é óbvio que, neste caso, o apelante faria jus ao benefício do privilégio do parágrafo 4º. Porém, a decisão foi contradita. Num ponto ele esclarece que é primário, no outro ele não concede o direito do privilégio. Ou então, quando ela é omissa, ou seja, ela deixou lacuna, ela não enfrentou todas as teses suscitadas, seja pela defesa ou pela acusação. Nessa hipótese, então, caberão a oposição dos embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, ou seja, aquilo que tem duplo sentido, obscuridade, quando faltar clareza na decisão, contradição
quando houver desacordo naquela decisão ou quando ela for omissa, deixando lacuna em aberto. E aí você deve estar se perguntando, professor, neste caso, haverá hipótese de oposição de embargo de declaração para a sentença do juízo à cor? Sim, haverá. É o que estabelece o artigo 382 do Código de Processo Penal, assim estabelecendo: qualquer das partes poderá, no prazo de 2 dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Aqui, o artigo 382 do CPP estabelece o fundamento legal, o marco regulatório para as hipóteses de embargos de declaração da sentença de primeiro grau. Quando nós vimos aqui agora, no artigo 619, embargos de declaração contra acórdão, ou seja, decisão do juízo ad quem. Somente que nos termos do artigo 382 do CPP, a decisão em que se requer esclarecimento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão será de juízo de primeiro grau. Pessoal, assim como no recurso de apelação, os embargos de declaração serão feitos por 2 peças processuais. A primeira, como no caso do recurso de apelação, é apenas uma petição de oposição dos embargos. Do mesmo jeito que na apelação é uma folha simples, apenas informando da intenção de opor os embargos. Porém, cuidado, se nós estivermos falando do exame de ordem, os embargos de declaração serão divididos em 2 petições, a petição de oposição e a petição de razões, porém, no mesmo momento processual. Agora, se nós estivermos falando de prática forense, aí o que é que você vai fazer? Você separa as petições, porém protocola juntas a petição de oposição e, em seguida, a petição contendo as razões do embargo. Para fechar a petição de oposição, estando devidamente inclusas as razões recursais, requer seja o presente recurso admitido e irregularmente processado. Termos em que, ou nestes termos, pede deferimento, com marca e data, advogado ou OAB. Você dirigiu a petição de oposição para o desembargador relator do recurso de apelação, do rese ou do agravo em execução, e as razões você vai dirigir para a Câmara ou a turma que julgará as razões dos embargos. Por isso, egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal ou egrégio Tribunal Regional Federal de tal Estado, colenda Câmara ou colenda turma, eméritos julgadores ou ínclitos julgadores, são sinônimos, embargante, embargado, pula 4 linhas e vai para o mérito da questão. Aqui, você deve falar dos motivos pelos quais a sentença de primeiro grau, ou apelação, ou rese, ou agravo em execução, foi ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, requerendo seus respectivos esclarecimentos e enfrentamento sobre o mérito não enfrentado na decisão que coube os aclaratórios. O que é que você vai fazer? Você vai dizer, em sede de embargo de declaração, que, apesar de tal mérito ter sido arguído durante a instrução processual, no caso de sentença de primeiro grau, ou no caso da apelação, do rese ou do agravo em execução, mas o juízo não analisou, não enfrentou o mérito, sendo, portanto, obscuro ao apreciar. Você vai pedir, então, que ele aprecie aquele mérito. Por quê? Porque de sua apreciação poderá ser modificado o conteúdo daquela decisão. Quem sabe até
mais favorável ao seu cliente. E aqui, nos pedidos, requer-se, ante o exposto, pede o embargante seja-lhe dado provimento aos presentes embargos para esclarecer a ambiguidade, ou a obscuridade, ou a contradição, ou a omissão, reformando a decisão proferida, sendo esta a mais pura medida certa de justiça, termos em que pede-se deferimento com marca, data. OAB e advogado. Você deve estar pensando, mas já acabou? Os embargos de declaração são simples assim? Sim, são simples. O que você precisa ter em mente é o fundamento para os embargos ou suas hipóteses de cabimento, que aqui estão, conforme eu havia te mostrado, e, sobretudo, o marco regulatório da hipótese de cabimento dos embargos. Isso porque, pessoal, ao analisarmos os embargos infringentes ou de nulidades, perceberemos que tem peculiaridades que são distintas dos embargos de declaração. Mais uma vez, só para registrar. Caberão embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do CPP, quando a decisão embargada for ambígua, obscura, contraditória ou omissa. Estamos falando de embargos de declaração nos termos do artigo 619 ou 382 do CPP. Agora, quando estivermos falando de embargos infringentes e de nulidades, a hipótese de cabimento será outra. Percebamos, parágrafo de endereçamento é exatamente o mesmo dos embargos de declaração. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, douto relator da apelação criminal, ou do recurso no sentido estrito, ou do agravo em execução de número tal, em trâmite perante tal Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal de tal Estado, processo número, pula 4 linhas, parágrafo de qualificação exatamente igual aos embargos de declaração, fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos da apelação criminal em epígrafe ou do rese em epígrafe ou do agravo em execução, por seu advogado ao final subscrito, com instrumento procuratório que dormita nos autos, inconformado com respeitável acórdão de folhas tal, vem, muito respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, tempestivamente opor embargos infringentes ou de nulidade. Atenção. Atenção, principalmente ao fundamento legal dos embargos infringentes e de nulidade, pessoal. Perceba, artigo 609 do CPP, em seu parágrafo único que estabelece: quando não for unânime a decisão de segunda instância, olha aqui, nessa hipótese de embargos de nulidade, de embargos infringentes ou de nulidade, não caberá para as hipóteses de decisão do juízo à cor, decisão de primeiro grau. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 609 estabelece: quando não for unânime a decisão de segunda instância. Professor, o que significa uma decisão que não é unânime? Do julgamento de um recurso de apelação, por exemplo, em que caberá os embargos infringentes ou de nulidade, eles são julgados por 3 desembargadores. O desembargador relator do processo, o desembargador revisor e o desembargador vogal. Imagine agora que você interpôs o recurso de apelação e perdeu pelo voto de desembargador relator, que foi acompanhado pelo desembargador revisor, porém houve discordância do desembargador vogal.
desembargador vogal, ele foi favorável ao julgamento da tua apelação. Consequentemente, ele discordou do desembargador relator e do revisor. Assim sendo, a decisão da apelação não foi unânime. Professor, só haverá falta de unanimidade se for perder de 2-1? Não. Imagine agora que o desembargador relator, ele foi favorável, mas os revisores e o vogal foi desfavorável. Ou pelo menos não foi. Perder de 2-1 para o relator. Não importa se quem acompanhou o julgamento do teu recurso, que foi favorável, não importa se foi o relator, se foi o revisor ou se foi o vogal. Desde que não seja unânime, ou seja, a votação seja de 2-1 e, observe o complemento, desfavorável ao réu. Essa informação, você já percebe que, diferentemente dos embargos de declaração, os embargos infringentes e de nulidade só são oponíveis pelo réu quando lhe for desfavorável. Ou seja, compete oposição de embargos infringentes ou de nulidade só pela defesa e não pela acusação. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias. Olha aqui, cuidado, porque os embargos de declaração têm prazo de, como você viu, 2 dias. Já os embargos infringentes e de nulidade têm prazo mais elástico de 10 dias, a contar da publicação do acórdão na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto da divergência. Volta aqui comigo agora para o exame da peça processual, para você acompanhar as observações que eu coloquei para você e nunca mais esquecer das hipóteses de cabimento, de embargos infringentes e de nulidades, que são diferentes das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Nos termos do artigo parágrafo único do artigo 609 do CPP, caberão embargos infringentes e de nulidades. E aí, primeira pergunta que você faz: qual é a diferença de infringentes e de nulidades? Aí eu trouxe observações úteis para você, que quando da entrega dos relatórios das suas peças processuais, você vai transcrever essas observações. Porém, para o teu exame de ordem, você não o fará, é óbvio. Por quê? Porque aqui eu trouxe, destacado em azul, só para fixar nessa sua memória. Então, a primeira observação é: os embargos infringentes e de nulidade é recurso exclusivo da defesa. A acusação não tem direito à oposição de embargos infringentes e de nulidade. Segunda informação: o que quer consistir os efeitos infringentes desses embargos? Pessoal, discutir os efeitos infringentes é o mesmo que discutir questões de méritos elementares ao recurso interposto, que não foi enfrentado pela decisão vergastada, pela decisão enfrentada através dos embargos infringentes. Questões de mérito, por exemplo, que arguiu-se como negativa de autoria, que não foi enfrentado agora no tribunal adquém. Já os efeitos de nulidade, discute-se questões de nulidade arguídas no recurso interposto, relativamente à matéria de ordem pública. Imagine agora que no recurso de apelação, você arguiu o cesseamento do direito de defesa, isto porque o seu cliente foi condenado
tendo participado na instrução processual de uma audiência em que você, como advogado, não estava presente. Portanto, faltou defesa técnica do seu cliente. Logo, nulidade de natureza absoluta, conforme nós havíamos estudado em aulas anteriores, em processo penal 2. Neste caso, já que não foi enfrentado a questão por você suscitada sobre a nulidade pelo cesseamento do direito de defesa, os teus embargos serão, portanto, embargos de nulidade e não embargos infringentes. Por quê? Porque infringente seria se não tivesse se enfrentado mérito da questão, como, por exemplo, negativa de autoria, em que o teu cliente, numa acusação de homicídio, por exemplo, matou em legítima defesa. A tua tese de mérito era pela negativa de autoria, pela legítima defesa, mas não foi enfrentada pelo tribunal adquém ao julgar o recurso de apelação. Neste caso, os embargos seriam infringentes. Mas, se estamos falando de uma nulidade, sobretudo de natureza absoluta, os embargos serão, então, opostos pelo efeito embargos de nulidade. Olha só. Quarta observação. Serão julgados por outros desembargadores, além dos que julgaram a apelação ou reze, numa turma estendida, composta agora não por 3 desembargadores, mas sim por 5 desembargadores convocados para a nova apreciação do mérito. E aqui, em sede de mérito, diretamente em sede de mérito, o que é que você vai fazer? Você vai enfrentar as questões que, neste caso, meritórias, que não foram observadas no recurso de apelação, ou, se for embargos de nulidade, você vai arguir as questões de mérito que não foram apreciadas em sede de recurso de apelação ou do recurso em sentido estrito que não foram enfrentadas. Beleza, pessoal? Assim como nas hipóteses dos embargos de declaração, somente que aqui agora, no seu sentido recursal, nas razões recursais, questão de mérito, aqui, nos embargos infringentes ou de nulidade, não há se falar questões decisão ambígua, contraditória ou omissa. Porém, se no mérito estamos falando de embargos de nulidade ou infringentes, são essas questões que você vai arguir em sede meritória. E do mesmo jeito dos embargos de declaração, nos pedidos, somente que em sede de embargos infringentes ou de nulidade, assim, ante o exposto, pede o embargante seja-lhe dado provimento aos presentes embargos para esclarecer, aqui no caso, as questões infringentes ou de nulidades. E aí, nestes termos, espera ou pede-se deferimento, comarca, data, OAB, advogado. É exatamente como você vai fazer nas razões recursais. Por quê? Porque tal como os embargos de declaração, os embargos infringentes e de nulidade, eles são oponíveis em 2 petições. Uma petição de oposição simples e a outra razões recursais. Beleza, pessoal? Na nossa aula de hoje, nós observamos agora as características peculiares aos embargos de declaração e embargos infringentes ou de nulidades, não confundindo em hipótese nenhuma, porque, mais uma vez, caberão embargos de declaração para esclarecer a ambiguidade, que é o duplo sentido, obscuridade, que é a falta da clareza, contradição, que é o desacordo, ou omissão, que é uma lacuna na decisão embargada. Porém, caberão embargos infringentes ou de nulidades, nos termos do parágrafo único do artigo 619, aqui,
para enfrentar questões de mérito ou questões de nulidade, sobretudo as de natureza absoluta, que afetam matéria de ordem pública. Beleza, gente? Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje e na próxima aula, se Deus assim permitir, nós falaremos do ROC, do recurso ordinário constitucional e sua hipótese de cabimento. E você já sabe, qualquer dúvida, fala com o professor lá no grupo, manda sua pergunta. Se não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que possa participar das aulas que estão sendo inclusas lá e, posteriormente, abordaremos nossa próxima aula. Fica com Deus, forte abraço e até lá.